por exemplo, o rapaz voltou da missão e quebrou a lei da castidade, transou com uma menina. Ele senta nessa cadeirinha e ele precisa confessar para todos esses homens quantas vezes ele transou, se ele gozou dentro, se ele gostou, como é que, sabe assim? E eles fazem em qual posição? Em qual posição? Se foi com outro homem, se ele foi ativo, se ele foi passivo. Isso para mim é numa um nível de absurdo que eu fico pensando como é que um membro se sujeita a isso, sabe? Então, por exemplo, eu tive uma colega que eu tinha voltado de missão, o rapaz também, eles deram uns amassos a mais, assim, tipo de tirar a blusa e passar a mão nos peitinhos e tal. E aí pararam por ali, porque era pecado, e aí foram falar pro bispo, e aí depois de falar. E aí o bispo pergunta detalhes, tá, mas como foi? Você tocou na peruzinho dele? Você tocou na periquitadinha dela? Ele faz perguntas muito íntimas para as pessoas. E como se um homem tivesse direito na vida do outro sobre a sexualidade, o que deixou de fazer, o que não deixou. Então, para mim, isso é muito assustador. E assim, se você confessa, é tipo igreja católica. Você vai ficar, você vai ficar 3 semanas sem tomar o sacramento. Ou você vai ficar sem tomar o sacramento quando eu sentir o bispo que tem que sentir quando a pessoa pode voltar a tomar o sacramento, que pode liberar, que o sacramento é o pão e a água, né? De corpo e o sangue de Jesus que toma todo domingo na igreja. Então, ele que libera para essa pessoa quando ela tá digna ou não tá digna, sabe? E essa parte. E com uma diferença, desculpa te cortar, Stephanie, mas com essa diferença de que na Igreja Católica as pessoas escolhem fazer essa confissão, né? Então as pessoas vão até. As pessoas entendem, tem toda uma estrutura, porque é isso que. Não é que a gente está dizendo, pessoal, quem está vendo isso e não está. Talvez não esteja curtindo o que a gente está trazendo aqui. A gente não está dizendo que você não possa ter a sua religião, você não possa ter uma religião. Você pode ter uma religião. Todo mundo pode, e é bom ter uma espiritualidade, uma religião, tudo bem. Mas quando a sua religião, ela, além de te ensinar e te aconselhar, de te mostrar os caminhos que podem ser positivos, ela te condiciona para uma obrigação a ponto de te cercear algo e de te obrigar a passar por momentos como esse que elas estão dizendo aqui. Para mim, isso é assustador. Até a Andressa falou assim, sobrenatural nunca vi nada, mas para mim isso é mais assustador do que algo sobrenatural. Eu sempre falo aqui no podcast, para mim a coisa mais assustadora é o próprio homem, é o ser humano, porque o ser humano ele consegue fazer coisas terríveis. Para mim isso é algo muito ruim, porque você pega, sei lá, um adolescente de 15 anos, 16 anos, 17 anos, e você põe ele numa sala com um monte de outras pessoas que estão acima dele, e aí o cara tá ali já se sentindo culpado, sentindo um nada, porque ele já cometeu um pecado, uma coisa, e aí ainda é humilhado para ter que falar o detalhe. Cara, isso para mim isso é muito humilhante. E aí, mas isso não é nada, a pessoa escolheu, beleza, a pessoa escolheu a religião. Só que é o que eu tô dizendo aqui, é diferente. Na própria Igreja Católica tem a questão de se confessar, mas a pessoa vai até o padre não olha na cara dela, tem esse detalhe, a pessoa não vê a cara do padre, a pessoa tem toda uma questão, né? Então, por mais que eu particularmente não ache interessante a questão de se confessar com o padre, eu sou bem sincero, particularmente não acho interessante. Eu acho que nenhum ser humano tem a capacidade e o poder de julgar se você fez algo errado ou certo. Se está errado ou correto. Mas quem acredita nisso, beleza. Só que a partir do momento que você você não tem a livre-arbítrio de você ir lá confessar para se sentir melhor. Você é obrigado a fazer isso. E quando você faz isso, você obviamente é diminuído naquela situação. Cara, isso é muito ruim, sabe? Isso é muito. Cara, pra mim isso é terrível. Desculpa, Stephanie, te cortar, mas é porque eu tinha que fazer essa. Sim, com certeza. Mas a gente fica assim, estagnado, sabe? Porque hoje eu vejo como uma violação da intimidade da pessoa passar por algo assim. Desde jovem, eles ficam controlando muito, né? Fica ali te rondando para ver se você tá. Tem entrevista, desde quando a gente é muito nova na igreja, você tem entrevista só você e o bispo numa sala fechadinha e você é jovem, você fica ali às vezes intimidado, se o seu bispo é meio pancado da cabeça, você vai falar coisas, entendeu? Coisas que ele não é um psicólogo para estar te falando,
Seus pais não estão junto com você para estar te acompanhando ali, entendeu? E tá só você e o bispo. Imagina, uma moça, eu com 13, 14 anos, com um bispo na sala, e ele me perguntando se eu namorava. Ah, mas você namora? Ah, mas seus pais sabem? Posso lá perguntar para ele se você namora? Eu cheguei nessa situação de, tipo, que não, como não podia namorar antes dos 16 anos, né? Do bispo, ah, mas você tá namorando? Falei, ah, eu tô. Ah, mas sabe que não pode, né? Ah, mas meus pais sabem, porque para mim, se meus pais soubessem, tava ok. Ah, mas aí eu lembro que meus pais chegaram na hora para me pegar, né, para ir embora. Aí eles, posso perguntar para ele, tipo, me intimidando ainda, reforçando, tipo assim, você tá mentindo. Uhum. É um controle sexual da sexualidade do jovem ali absurda. E para mim, de mais assustador é esse tal de conselho, para mim. E essa você tem que confessar, sabe? Tipo, do negócio do cappuccino, alguém mandar um print pro bispo. Olha, a Andresa tá tomando café. Ah, olha, eu vi a Stephanie no carro com o rapaz. Sabe, das pessoas tá todo o tempo cuidando da tua vida e a igreja força, olha, se você fizer e não confessar, você vai estar fazendo um pecado gravíssimo. Enfim, para mim isso é assustador. Sobre a questão da seita, minha opinião pessoal, muitos falam que muitos falam que não. Para mim, é uma semi-seita, que eu denominei na minha cabeça, porque assim, antes de entrar no templo, uma determinada exigência, eu acho, sabe? E depois que passa pelo templo, o templo em si, para mim, já é outra religião. As coisas que é falado, que é acontecido dentro daquele lugar, para mim é outra religião, para mim é macabro mesmo o que acontece ali. E é muito enfatizado pelos membros que você tem, pela liderança, pelos apóstolos, que você tem que ir sempre para o templo para estar reforçando aquilo ali, que ali é onde Deus está na terra, que é a casa de Deus. E eu acho que depois que você passa pelo templo, aquilo ali, momento em diante, se torna uma seita. Eu acho que se a igreja fosse viver sem passar pelo templo, daria para ser levado, entendeu? Mas até quando você é jovem, tipo assim, fala que você não pode usar coisa que mostra os ombros, né? Para quê? Para você se preparar para entrar para o templo. Tudo que você faz é para o templo. Então, para minha vida, era uma igreja saudável, assim, antes do templo, e as coisas que acontecem ali no templo é totalmente de seita para mim. Assim, se eu puder dar o meu parecer sobre dois pontos sobre isso que a Stephanie falou. Primeiro, com a questão da sexualidade, né? Sobre essa questão de estar reprimindo o sexo. O sexo é uma coisa ruim. Eles estão a todo tempo reprimindo a sexualidade dos jovens. Isso é um fato na igreja. E eu tenho vários amigos e amigas que são homossexuais e estiveram a ponto de se casar com uma pessoa do sexo oposto, porque a igreja pressiona até o final. Ou seja, a igreja te pressiona ali na sua adolescência, que você não pode, que você não pode, que você não pode. Mas ela tá te pressionando a casar. A partir do momento que você casa, você tem que ser se eu puder falar aqui, né, uma PUTA. Tem que ser uma puta. Pode falar. Você tem que ser uma profissional do sexo. Só que como que você vai saber de tudo, saber como agradar o seu marido, né, ali, porque, enfim, como esposa, você tem que saber agradar, você tem que saber, sendo que na sua adolescência você foi reprimido o tempo inteiro, né, inclusive para se conhecer. Então, a primeira vez que eu ouvi a palavra masturbação foi dentro de um bispado. Eu tinha 12 anos, eu tinha acabado de me batizar, e o bispo me perguntou: você já se masturbou? Eu não sabia o que era isso. Eu sabia que se tocar era algo, mas eu não sabia o nome disso. A primeira vez que eu ouvi masturbação foi dentro de um
bispado da igreja. Então, só por aí você vê que a repressão sexual é algo muito forte, né? E que aí, quando você casa, você tem que virar uma chave do nada e pronto, agora tá tudo liberado, você pode, né, liberar sexo, você tem que dar para o seu marido todo dia, senão vocês têm que fortalecer esse matrimônio, vocês têm que se amar e se amam incondicionalmente, blá, blá, blá. Só que como? Né? Se eu fui reprimida toda a minha vida até aqui. Então, é muito complicado. Outra coisa sobre isso ainda. Ouço muitos relatos e recebo muitos relatos de jovens na igreja que vão se confessar para o bispo e falam, olha, bispo, eu fiz oral no meu namorado. Ai, eu peguei no peito da minha namorada. Ai, eu masturbei a minha namorada. O bispo e os líderes da igreja, né, eu acho que no geral, não consideram isso como sexo. Tá? O que isso acaba trazendo para a mente dos jovens? Que só é sexo se houver penetração. Isso está errado. Né? Sexo é tudo que envolve ali as partes íntimas e tal. Não precisa de penetração para poder fazer sexo. E aí, isso acaba dando uma falsa concepção de sexo na cabeça dos jovens, e eles começam a fazer outras coisas, né, que não envolvem penetração, porque sexo é só penetração, então eu não estou pecando, né? Existe uma prática, inclusive, muito conhecida entre os jovens da igreja em Utah, especificamente, que Utah é como se fosse o Vaticano Mórmon. Ali é onde tem a sede da igreja, ali é onde os pioneiros da igreja se estabeleceram ali. Então, hoje é um estado enorme, né? Enfim, é um estado ali governado pela Igreja Mórmon. Então, é onde tem tudo que você imaginar, né? Os jovens ali, eles têm uma cultura de repressão sexual muito grande. Inclusive, é o estado dos Estados Unidos onde tem mais suicídio de jovens em todos os Estados Unidos, tá? Por quê? Porque são reprimidos sexualmente, desenvolvem depressão, desenvolvem ansiedade e acabam se suicidando. Mas lá tem uma prática muito comum entre os jovens da igreja que se chama soaking. O que é o soaking? Exemplo, você tá ali com uma pessoa que você gosta e vocês se deitam na cama juntos, né? O jovem põe o pênis perto da entrada da vagina ali, e uma terceira pessoa balança a cama para que os dois possam ter ali uma penetração ali, só que eles, tecnicamente, não é eles, é uma terceira pessoa que está balançando a cama, né? Então, na cabeça deles, isso não é pecado, porque não é eles, não é eles que estão performando aquela ação. É uma terceira pessoa que está balançando a cama. Então, você vê o tipo de coisa que eles enfiam na cabeça dos jovens dentro da igreja.